evolução dos Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu na margem da linha do trem. Indo pro oeste, né? Indo pro oeste. A conquista do oeste se deu por meio da ferrovia. E aí o privado fazia uma ferrovia e tinha o direito de construir a cidade no entorno. De fazer exploração imobiliária. Era o privado que construía? Era o privado que construía. Mas no Brasil foi assim também. As ferrovias brasileiras, as primeiras, foram feitas da mesma forma. O Mauá fez a primeira ferrovia, era privada. As primeiras ferrovias paulistas... Visconde de Mauá? Visconde de Mauá. Né? Foi uma ferrovia que ligava a Petrópolis ao porto do Rio, né? Então eram ferrovias na época para o café. Escoar o café para... A história de São Paulo tem muito a ver com as ferrovias. Então São Paulo foi um estado que nasceu na margem da linha do trem também. Então São Paulo é a terra da Sorocabana, da Mogiana, da Noroeste do Brasil, da Paulista. E as cidades foram desenvolvendo, né, na margem da linha do trem. A conquista do Oeste Paulista também se deu na margem da linha do trem. Né, porque o estado era muito próspero também na cultura do café. E essas ferrovias, todas privadas, nasceram nessa época, no início do século XX, muito para escoar o café para os portos, né, para o Porto de Santos, sobretudo. O que aconteceu? Com a crise de 29, com a crise de 30, essas ferrovias começaram a ficar em dificuldade financeira. E os proprietários das ferrovias tinham dívidas no banco. O Estado encampou essas ferrovias e acabou assumindo todas elas. Na década de 50 se criou uma estatal para tomar conta das ferrovias e aí vem todo o problema das estatais. Chegou um ponto que a estatal não tinha mais capacidade para fazer investimento, as malhas foram ficando abandonadas. Corrupção, etc. E aí elas começaram a responder por déficits no orçamento, déficits fiscais muito altos, muito severos, até o ponto que era insustentável manter a estatal. E o Brasil fez uma opção rodoviária. Essa opção começou quando teve a crise de 30, que o pessoal começou a abandonar as ferrovias, a crise do café, e as ferrovias eram basicamente para escoar café. Ao mesmo tempo, o Vargas viu que o Brasil precisava desenvolver uma indústria e ia precisar de logística. O que ele pensou? Ele fez o que era mais fácil e mais barato. Vou fazer rodovia. Rodovia é mais barato do que trilho? Do que ferrovia. É mesmo? Para construir, para implantar, sim. Eu achei que era o contrário. Depois, obviamente, pelo ganho de escala, a ferrovia se torna muito mais rentável do que uma rodovia. O transporte ferroviário faz muito mais sentido econômico do que o rodoviário. Explica pra gente por quê? Por causa do volume? Por causa do volume transportado. E o custo também, né? O custo, se a gente pegar uma composição hoje de 80 vagões, uma composição de 120 vagões, a gente consegue transportar numa única composição o que 250 carretas bitrem iam transportar. Nossa, a diferença é muito grande. É muito grande. Aquelas carretas de 70 toneladas. E de combustível? Um trem só. Putz. Gasta muito menos combustível, faz muito mais sentido. Só que o que acontecia naquela época, né? O Vargas criou um imposto único sobre combustíveis lubrificantes, então você tinha um recurso vinculado e ele direcionou esse recurso para um fundo rodoviário, criou o DNR e o DNR fazia as rodovias. Depois veio todo o estímulo à indústria rodoviária, né? A indústria automobilística, isso já na era do Juscelino. É verdade. Só que por que o Brasil fez essa opção? Porque partiu de uma crença que naquela época fazia sentido, que era a crença do petróleo barato. O petróleo era muito barato, então a questão do preço do combustível não pesava no bolso. É verdade? Chegou a ser barato? Então? Era muito barato. E qual foi o erro estratégico dessa turma lá atrás? E não dá para criticar, porque depois que a história já está posta, é mais fácil olhar para trás. Né? Eu acho que eles tomaram decisões com o que eles tinham na mesa naquele momento. Então precisavam de infraestrutura, precisavam de velocidade, criaram um imposto, um recurso vinculado, alimentaram o fundo, começaram a fazer rodovia e partiram da crença do petróleo barato. Por isso que a nossa matriz é rodoviária. Belém, Brasília, aquelas grandes estradas. Transamazônica também? Transamazônica, e veio tudo, né? Assim, Rez Bittencourt, veio Dutra na década de 50, enfim. A primeira ligação Rio-São Paulo rodoviária é da década de 30, mas a Dutra mesmo ela foi alargada, construída na década de 50. Onde é que a coisa deu errado? Nas crises do petróleo na década de 70. Começa na década de 70? Começa na década de 70. Então você passa por duas grandes crises do petróleo, o preço do combustível explode, o Brasil fica endividado, o transporte brasileiro fica muito caro, a gente perde competitividade e ao mesmo tempo você tem uma estatal que já não está dando conta do recado.
E aquele dinheiro que você tinha vinculado também para fazer infraestrutura, ele começa a ter outra destinação. Então, o imposto vinculado começou a fazer frente a déficit fiscal, endividamento público. Ele estava indo menos o que ele precisava ir. Menos para onde ele precisava ir. Então, aquele modelo desenvolvimentista ruiu. Você deixou de ter poupança para fazer infraestrutura, as ferrovias ficaram nas mínguas e a gente não tinha dinheiro nem para fazer mais as estradas. Ou para manter as que já tinham, né? Ou para manter as que já tinham. Na década de 90, era insuportável ficar com a rede foi explodida e vendida para iniciativa privada do jeito que dava. Ou seja, as concessionárias de ferrovia, as empresas que pegaram essas concessões, elas não tinham obrigação de fazer investimento, né? Então, elas só tinham que operar, atingir determinadas metas de capacidade e determinadas metas de segurança. E o transporte ferroviário foi morrendo. Onde é que ele está renascendo? Governo Bolsonaro. Porque aí nós fizemos o leilão da Norte-Sul, terminamos a Norte-Sul, botamos a Norte-Sul para rodar, fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Que era tudo estatal. Era tudo estatal. Hoje eu tenho privado operando. Tem que ser estatal, né? Não tem, não cabe. Aí pegamos aqui a Malha Paulista e a gente prorrogou o contrato, mas com muita obrigação de investimento. Eles vão fazer 6 bi de investimento na Paulista em 5 anos. Isso quer dizer quantos quilômetros de Isso quer dizer ferrovia? É o seguinte, vamos falar em capacidade. Tá. É uma ferrovia que hoje transporta 35 milhões de toneladas por ano. Ela vai transportar 75 milhões de toneladas em 5 anos. Porque não é só fazer mais trilho, não é mais ferrovia. É estrutura de transporte. O que pega nisso daí? O que pega? Como é que você aumenta a capacidade ferroviária, né? O que você vai fazer nessa ferrovia? Você vai duplicar alguns trechos, por exemplo. Você vai duplicar o trecho de Tirapina para Santos. Para não precisar só um trem vir e esperar o outro. Tem ao mesmo tempo. Exatamente. Então vai ter um indo, voltando, a linha vai estar duplicada. Então, vários trechos de duplicação de linha. Esse é um investimento importante. Outra coisa, contornos ferroviários. Por que o contorno é importante? Para tirar a ferrovia de dentro da cidade. Porque a ferrovia está no meio da cidade, aí tem muita interferência, a construção, né, já chega perto da faixa de domínio, né, perto da ferrovia, então o trem tem que andar bem devagar. Quando você faz o contorno, você elimina aquelas interferências, o trem consegue passar mais rápido. Então vai ter o contorno de Catanduva, vai ter o contorno de Rio Preto, vai começar lá em Cedral, vai passar por Rio Preto, Mirassol, né? Começa em Mirassol, termina em Cedral. Você vai ter a recuperação de ramais, né? Vai ter a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, são 2 ramais que ficaram desativados. Muito pátio de manobra. O pátio de manobra também é importante para aumentar a capacidade. O que é isso? Às vezes você não precisa duplicar uma linha, você precisa fazer um pátio, né? Então, tá vindo um trem numa direção, você tá vindo um trem no outro sentido, o trem entra no pátio, entra no desvio, o trem passa e depois o trem volta para a linha. Ah, tá. Né? Então você consegue manter vários trens operando simultaneamente porque você tem pátio. Você tem local para... Tem que ter uma inteligência também, né? Tem que ter uma inteligência de operação, de sinalização, né? Então você vai ter muito pátio de manobra, remoção das interferências. A gente fez adaptações na linha também para a gente poder trabalhar com transporte de container double stack. O que é isso? É aquele container empilhado. É o container que chega do porto... Chega do porto ou vai para o porto e a gente vai trabalhar ele na ferrovia com uma prancha, 2 andares. 2 andares de container. Nunca vi isso daí, não. Já está em operação. Já, o Brasil está ficando bom. Eu vou direto em Santos, eu só vejo o de 1 andar só. Por que você só está vendo de 1 andar? Porque em Sumaré, Sumaré trens, aqui perto de Campinas. Perto de Campinas, no terminal, esse trem é rearranjado e ele desce 1 andar só para Santos. Ah, tá. Né, por causa da serra, etc. Mas em Sumaré, ele é montado, vem o double stack, vem os 2 andares e ele vai para Duplica, vai para Nápoles, vai para Rondonópolis. Ele chega no Mato Grosso hoje, double stack, e vai para Goiás, double stack. Mas a gente tá com uma defasagem de quanto, assim? O que a gente precisa... Porque também tem aquele problema de... Vai privatizar, mas tem trechos que são muito mais rentáveis do que outros. Como você estimula esses lugares onde não é tão rentável para a pessoa investir? O que a gente fez, né? A gente abriu o mercado. Ah, é? A gente criou um negócio chamado autorização ferroviária. O que é isso? Privado. Você quer fazer sua ferrovia? Você topa o risco de engenharia? Você sabe onde faz sentido fazer uma ferrovia. Você faz. Você vai ter essa ferrovia, a gente vai dar uma declaração de utilidade pública. Então aí você faz a desapropriação, que a gente está declarando que ali tem utilidade pública. Você vai tomar todo o risco. Agora, você vai ser dono da ferrovia. Você vai operar essa ferrovia por 99 anos. E eu posso prorrogar esse contrato ainda depois por mais 99. O cara, então, ele pode sacar que tem uma demanda que está reprimida. Isso. Se eu ligar daqui até aqui e tal, vou investir. Aí investir, exatamente. Por que a gente pensou nisso?
Porque no passado foi assim. No século XIX, as ferrovias eram autorizadas. Nos Estados Unidos é autorizado. Então, o que a gente pensou? Bom, vem cá, por que um cara que está fazendo uma planta de celulose, uma indústria de celulose, está botando 20 bilhões de reais, vai ter a logística dele de caminhão? Logística rodoviária. Pô, às vezes ele entendi. investe... O próprio cara já pode... Cara. Ele, pô, às vezes, se você, o cara fez lá em Três Lagoas a planta dele. Pô, se ele fizer 1 bi de ramal ferroviário, ele liga Três Lagoas, a Aparecida do Taboado, coloca... Ele tira esse investimento em, sei lá, alguns anos. Em muito pouco tempo. Aí coloca toda a produção dele na Malha Paulista, vai deixar lá no terminal dele, na margem direita do Porto de Santos. A outro, faz muito sentido. Se, por exemplo, o problema da indústria de proteína animal do oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná, é logística de milho, logística de ração. Por que o cara do Mato Grosso não pode fazer o seu ramal para a indústria de Chapecó? Por que o cara que está lá em Balsas, no Maranhão, aquilo está explodindo de agronegócio, né? Soja, milho, é uma maravilha, é um novo Eldorado. Né? Aquilo está crescendo. Por que o cara não pode fazer o ramal de Balsas e ligar estreito na Norte-Sul para botar a carga dele de ferrovia em Itaqui? A gente começou a se perguntar essas coisas, mas por que isso? Por que não? Por que não? Ferrovia é exclusividade do Estado. Vamos abrir o mercado, vamos criar as autorizações e vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar o privado solicitar para a construção de ramais e a gente vai autorizar ele a construir o ramal colocar o pé na dele. água para ver a profundidade do negócio. Exatamente. E o que vocês tiveram de resposta? Aí eu achava que quando a gente abrisse o mercado, a gente ia receber uns 8, 10 pedidos para fazer ferrovia. A gente já tem umas 8, 10 ferrovias assim, saindo do papel imediatamente. Aí uma luta para modificar a lei foi difícil, né? Porque tem sempre a turma do monopólio que não quer que você abra e tal. Foi muito difícil. A lei dizia o quê? Que não podia? A lei não permitia. Tinha que ser concessão, o Estado que tinha que promover, tinha que fazer leilão, etc. Você pode explicar para a gente a diferença entre concessão, o Estado é dono ou o privado é dono? Como que funciona? A concessão, o Estado é dono. E você tem um privado que é operador. Ele aluga? É como se fosse um aluguel. Tá. Exatamente. Só que você vai colocar, por exemplo, numa concessão, muitas vezes, uma obrigação de investimento, uma meta de transporte, uma meta de volume. Olha, esse ativo é meu. Tá. Eu vou deixar você explorar esse ativo durante um período de tempo. Mas você vai ter que cumprir certas regras. Que é o que é feito na maioria das rodovias, certo? Exatamente. Concessão da Imigrantes, Ecovias, concessão não sei da onde. Imigrantes Anchieta, Autoban. A Autoban também? Raposo Tavares, a Castelo Branco. Entendi. São todas concedidas. Tá. Né? O outro modelo é o Estado ser dono de tudo. Outro modelo é o Estado ser dono de tudo. Aí o Estado mesmo opera e mantém, etc. Tá. Que é uma coisa complicada, porque o Estado acaba depois não tendo dinheiro para manter. Agora, o que é autorização? É o seguinte, eu quero fazer a ligação AB. Então você faz, eu vou te autorizar, você vai lá e faz. Esse ativo é quase como se fosse seu. Ele não é seu, você vai construir, ele vai um dia voltar para o Estado. Só que o tempo para isso acontecer, ele é muito longo. Então você consegue realmente amortizar todo o seu capital. De 40 anos, 30 anos? 99 anos. 99 anos? Ah, entendi. 99 anos. Por isso que é praticamente como se fosse uma ferrovia privada. E outra coisa, numa ferrovia concedida, eu vou me preocupar, por exemplo, com a questão tarifa. Eu vou ter um teto tarifário, eu vou me preocupar com a questão direito de passagem, eu vou ter que ter reserva de capacidade para carga de terceiro, porque ele está explorando um ativo que era do Estado. Exato. Agora, numa ferrovia autorizada, não. Você não tomou o risco de engenharia? Você não foi por conta e risco, meteu a cara, quis fazer a sua ferrovia? Pode ter um prejuízo lá. Pode ter um prejuízo. Então é o seguinte, você vai transportar o que você quiser, você abre a sua ferrovia para outro ou não, e você cobra quanto você quiser. Ele pode não abrir a ferrovia? Pode, a ferrovia é dele. Sabe por quê? Ele não construiu, não existia nada. Não foi o Estado que fez aquela ferrovia. Mas não é ruim ele não abrir? Bom, se na cabeça dele funcionar como negócio, melhor. Exato. Porque o ideal é abrir porque ele ganha mais dinheiro de outros lados. Essa é a lógica da iniciativa privada. É por isso que a questão da gestão privada faz sentido. Provavelmente ele vai abrir, né? Claro. Ele só não vai abrir se ele não tiver capacidade. Se ele faz uma ferrovia de 50 milhões de toneladas, ele transporta 50 milhões de toneladas, ele não vai abrir porque a capacidade dele está no limite. Está no limite. Agora, se ele faz uma ferrovia de 50 milhões de toneladas e a carga própria dele impõe 30, ele tem 20 sobrando. Exato. O que ele vai fazer com esses 20? Ele vai vender para terceiro. Exato. E aí essa margem que sobra, ele vai fazer receita. Ele tem um custo de manutenção que é marginal e vai botar a ferrovia para rodar. Aí o que aconteceu? A gente abriu a lei. Isso. Né? Aí abriu o mercado. Acharam que ia ter 8 8 pedidos de autorização.
Pô, vamos construir aí umas 8 ferrovias. Sabe quantos pedidos de autorização a gente recebeu? 80. Para construção... Brasil inteiro? Brasil inteiro. Para construção de 20 mil quilômetros de novas ferrovias. Maravilha, cara. Era uma coisa totalmente represada, então. Totalmente represada. De 1854 até hoje, a gente tinha feito 28 mil quilômetros. 1854? Só 20 mil quilômetros? 28 mil. Agora a gente liberou mais 20 mil. Essa é a vantagem da iniciativa privada. Tá, então por que ninguém teve essa ideia antes? Não, o PT tinha uma ideia muito legal para explorar a ferrovia. Como do cacete. Assim, por isso que eu me amarro na galera do PT. Eu senti uma ironia aí, não sei se você percebeu, Lenin. Né? Senti uma... Qual foi a grande ideia? Os caras são bons de sacar, assim, realmente. Assim, sacadas é genial. Eles criaram um troço chamado modelo horizontal para exploração de ferrovia. Pô, bom pra caramba. O que é isso? Você tem a ferrovia do Estado, a ferrovia concedida. Aí eu vou leiloar aquela ferrovia. Eu vou conceder. Mas é o seguinte, o cara que ganhar a ferrovia, o concessionário, só pode administrar a ferrovia. Ele não pode fazer a operação ferroviária. Ué? Pô, mas se o cara vai ter a ferrovia e não vai fazer a operação ferroviária, quem vai fazer? Como é que o cara vai ter receita? Exato. Não. Nós vamos garantir a sua receita. Sabe como? A Valec, a estatal, aquela que no período do PT foi roubada lá, torta direito, né? Roubaram pra caramba. Ela vai comprar toda a capacidade da ferrovia. Então, se eu vou garantir a sua receita, aí eu tiro o risco do cara. E tiro a vontade dele de melhorar. De inovar, porque eu já estou garantindo a receita. A estatal está comprando a capacidade. Quem está pagando a capacidade? O Tesouro. A gente. E aí, a Valec ia ter que ir ao mercado para vender essa capacidade para reaver o dinheiro. Na percepção no mercado, tinha risco, porque você não sabia se a Valec ia ser capitalizada, se o Tesouro ia honrar, e se a Valec ia ter governança e condição de fazer essa operação. E o privado, por sua vez, não ia poder operar. O que aconteceu? Quantos quilômetros eles implantaram de ferrovia assim? 0.